Olá pessoal, boa noite aos sócios que já chegou aí, aos demais que ainda estão por vir, né? Então vamos dar sequência aqui para a gente não ficar muito com um horário apertado, né? Então vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, falando sobre, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gálatas e como Paulo vai evoluindo então na sua caminhada em relação ao seu amadurecimento da fé cristã e também com relação à sua vida ministerial, né? Então, nós primeiro precisamos estabelecer aqui um ponto de partida. Qual que é o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida é que nós estamos analisando aqui os relatos autobiográficos de Paulo, ou seja, as suas cartas em específico, e ele mesmo dando testemunho de si. Então, se você for fazer um estudo bem mais aprofundado ou ler várias vezes a Bíblia, você vai perceber que há um certo descompasso, há uma certa incongruência no sentido de dados, né, de localização, de até mesmo de uma construção de personalidade entre o Paulo que é colocado em Atos dos Apóstolos e o Paulo das suas próprias cartas. Então, isso é normal, até porque o livro de Lucas, a obra lucana, ela está envolta numa perspectiva literária diferente das cartas, por exemplo, dos evangelhos, né? Então, a grande diferença, deixa eu admitir mais alguém aqui, a grande diferença, para mim está normal aqui, só assim, o áudio. Deixa eu ver aqui. Até aqui falando normal. Deixa eu ver. Normal meu áudio aqui. Testei tudo aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Áudio. Microfone. Normal. Alto-falante de áudio, tranquilo. Normal. Vou continuar aqui. Olha lá, tá dando normal meu áudio. De repente é aí, sócios, aí na sua. Entra e sai de novo para ver se consegue. Seu compartilhamento está pausado. Então, vamos lá retornar. E aí, sócios, conseguiu ou não? Vou ver aqui, bate-papo. Então, deixa eu parar aqui, interromper. Deixa eu interromper, inclusive, a gravação. Meu som tá normal. Dá um pau. Bom, como eu ia falando, né? Para estudar Atos, para estudar Paulo, né, temos que fazer uma distinção entre Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, né? A obra lucana, que compreende o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, na verdade, Lucas escreve através de uma perspectiva literária, né? E ele escreve lá perto dos anos 90, quase nos anos 100, e as cartas são da década de 50 em diante, né? Final dos anos 40, 50 em diante. Então, essa na verdade, mais para cá, para 50 mesmo. Então, temos aqui as perspectivas que nós precisamos colocar e pontuar. Atos dos Apóstolos e as cartas. Então, nós vamos fazer um recorte autobiográfico de Paulo para colocá-lo, situá-lo, falando a partir das suas próprias cartas. Bom, qual que é o intuito, então, do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, assim, no primeiro momento? Paulo está brigando ali muito fortemente com um grupo chamado de judaizantes, né? Um grupo judaizantes que eram pessoas que estavam ali, às vezes infiltradas na própria comunidade, e tinha também como expoentes Tiago, o irmão de Jesus, e Tiago, irmão de Jesus, e outras pessoas. Pedro também, me parece que também flertava com esse pessoal mais judaizante. Então, os judaizantes eram pessoas que entendiam que para você ser
de fato se converteu ao Evangelho, né, e está ali participando da Nova Aliança, digamos assim, era uma condição quase que principal ou fundamental que você estivesse, você voltasse ao judaísmo, né? Você fosse circuncidado e observasse a lei. Então, eu escrevi assim no material que eu vou disponibilizar. Um dos expoentes dessa fé judaizante era Tiago, irmão do Senhor, que assumiu a liderança da igreja de Jerusalém e, ao que tudo indica, entregou Paulo aos judeus. Isso aí você encontra em Atos capítulo 21, que ele pede para Paulo ir lá fazer um voto, etc., porque a multidão estava alvoroçada, os judeus estavam querendo matar, e nós não vamos entender através da leitura que Paulo é entregue então aos judeus, né, e ele é colocado então ao julgamento por intermédio dessa ação de Tiago. Tiago tinha muito apreço pela lei e não conseguia conceber a salvação sem observância dela. Por isso, a sua carta enfatiza as obras da lei. Na história da tradição bíblica, Lutero propôs retirar esse livro, Tiago, do cânon bíblico, por considerá-lo de menor importância. Porque o Lutero vai insistir no tema da graça, né? O tema da graça é um tema insistente na teologia luterana, né? Da graça de Deus e da graça absoluta de Deus soberano, nesse sentido. Então, nós precisamos entender aqui, no primeiro capítulo de Gálatas, no primeiro capítulo aos Gálatas, né? Vou deixar aqui, da carta aos Gálatas, é que Paulo, ele inicia sua carta saudando as pessoas, né? Dizendo, fazendo aquela saudação ali, né? A inicial, dando graças a Deus e tal. E logo em seguida, ele, deixa eu ver se eu abro a carta aqui online, e logo em seguida ele já exorta as pessoas porque ele porque ele está ali muito indignado, né? Muito indignado com aquela comunidade que, na visão dele, já apostatara da fé. Ali ele fala, ó, eu estou impressionado, vocês, né, que tão rápido abandonaram a fé, né, nesse sentido. Capítulo 1 ele vai falar isso, né? Então a briga de Paulo ali, basicamente, no versículo 6, ele já começa. Maravilho-me que tão depressa passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, para o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho. E ele começa dizendo que se um anjo do céu trouxer uma nova revelação, né, era para ser considerado maldita, e ele fala sobre essa questão do evangelho ali e vai falar sobre a situação toda que envolve aquela questão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Deixa eu ver aqui, Sóstenes aqui, se eu consigo colocar ele de volta aqui na sala. Vamos lá. Conversas, mensagens, vamos ver aqui. Participantes aqui. Convidar. Vamos ver. Vamos lá, então. Então, nesse sentido que eu estava falando, Paulo está querendo voltar e dizer para aquelas pessoas o seguinte, tá? Ele está falando, olha, gente, vocês estão aqui, vocês receberam a mensagem do Evangelho, mas vocês optaram, então, por seguir uma lei, a lei judaica, que, na visão de Paulo, já tinha caducado, né? Já tinha prescreveu, no caso, né? Já tinha sido prescrita, digamos assim. E ele diz, olha, vocês estão optando por voltar para essa prática antiga, ao invés de seguir aquilo que eu entreguei a vocês. E ele vai insistir em alguns temas, como, por exemplo, da revelação direta de Deus, que é uma linguagem que chamamos de linguagem apocalíptica. Nós falamos isso já algumas vezes, mas ele vai falar assim, que ele recebeu diretamente de Deus, né? Ele falou, não recebi de homem algum, mas recebi direto.
E essa palavra direta, ela é uma palavra do hebraico é Apocalipse, né? É Apocalipse, aqui, ó, versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação. A palavra revelação aqui é a palavra Apocalipse. Então, Paulo está insistindo na fase, enfatizando sobre a questão do Apocalipse de Jesus ser né, no caso aqui, que tem ensinado ele de uma forma apocalíptica o evangelho. E ele ele o fez isso, né? E por uma espécie de conhecimento, de uma transmissão direta, um conhecimento direto, uma coisa que é um filósofo que chama Ouspensky, que fala de uma quarta dimensão, né? E aí aqui também traz um outro dado biográfico interessante, que ele fala que ele quando estava em Jerusalém, né? Aí ele voltou para a Arábia, depois estava em Damasco, né? Aí ele foi para a Arábia, voltou para Damasco e depois que ele vai então para Jerusalém, naquele famoso concílio lá, né? E que ele vai ter ali com as colunas da fé, Pedro, Tiago e João, que eram consideradas as colunas da fé. Então, aqui nesse primeiro capítulo, nós temos aqui basicamente Paulo fazendo uma exortação àquela comunidade e dizendo que eles estavam voltando, então, a práticas legalistas de uma aliança antiga que já não fazia mais sentido para aquele momento. Agora vamos para uma outra questão. Aqui, ele... Só se não consigo entrar. Não consigo. Deixa eu ver. Copiar com... Vamos ver se eu consigo colocar de novo aqui. Então vamos lá. E aí nesse segundo momento, nesse outro momento aqui do que eu estou falando, ele estava também mais uma vez dialogando com esse povo. Chamados 10 antes, a todo tempo insistiu que a revelação de Jesus Cristo constituía uma continuidade moral e cerimonial do judaísmo. O que é isso, gente? Na cabeça de algumas pessoas, dos judeus, eles entendiam que o quê? Que a observância, no caso da lei, a observância da lei, ou o cumprimento dela, ou até mesmo a continuidade dela, estava de acordo com os ensinos de Jesus. Mas Paulo vai entender diferente. Paulo vai entender que não, que vai insistir na pregação da mensagem da graça e da justificação pela fé. Por isso que lá no começo eu coloquei que Lutero, né, ele estava muito ligado nessa questão com Paulo por conta da visão que ele tem da fé, né, a justificação somente pela fé, a graça mediante a fé. Então, e aí Paulo vai falar que a pessoa se torna justa quando ela crê em Deus, quando ela crê no sacrifício vicário de Cristo. E essa é a tônica cristã, né, que vem aí perpassando aí os praticamente 2000 anos de cristianismo, digamos assim. Então, aí faço um balanço. Essa é uma questão que começa no meio do primeiro capítulo e se estende até metade do segundo. Pelo relato de Paulo, podemos considerar que quem pregava a mensagem da observância da lei eram Pedro, Tiago e João, os três que eram considerados colunas dessa igreja primitiva ali que estava em Jerusalém. Já Paulo e Barnabé focaram sua ação nas comunidades gentílicas, principalmente lá em Antioquia, e pregavam a graça de forma ilimitada, isto é, sem observância da lei obrigatória, como queriam os outros apóstolos. Então, Paulo ele vai dizer isso, né? Se a gente pegar o capítulo 1 lá, pelo menos a sua metade ali da resolução, ele vai dizer aqui, ó, ele vai falar. Revelar seu filho, não recebi, eu posso não Tiago, glorificando. Aí ele vai começar ali, ele está descrevendo, mas ele vai começar capítulo 2, né? Ele vai fazer um relato autobiográfico, mas ele vai falar aqui, né? Porque aquele que operou, né? Aqui, falando de Cristo, até ali o meio do capítulo, e diz, né?
com o versículo 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Então, ele vai enfatizar essa salvação, essa relação, essa salvação, por meio da fé. Né? A fé no sacrifício torna o homem justo diante de Deus. Esse ser humano não é justo, né? Diante de Deus, livre da condenação do pecado. Que é também um outro ponto que Paulo enfatiza, essa questão da condenação. Aqui nem tanto ele vai falar isso, mas ele vai falar mais em Romanos, nos primeiros capítulos, e depois ele vai estender lá, fazendo uma arqueologia, talvez, né? Uma arqueologia do pecado, ali falando sobre lá de Adão, etc. e tal, e ele vem até o novo nascimento, do capítulo 8, que faz a transição para a vida nova em Cristo. Né? Isso aí eu estou falando de Romanos, que é uma carta melhor acabada, melhor terminada. Aqui ele está dando uns lampejos ainda, são suas primeiras cartas, mas chamam a atenção aqui alguns pontos, né? E depois o material que eu vou mandar para vocês trabalha isso de uma maneira mais ampla. Chama alguns pontos seguintes. Nesses primeiros escritos, Paulo insiste no tempo da revelação, como eu já tinha falado. Ele continua a seguir a linha apocalíptica que temos mencionado nos nossos estudos. Ele mesmo recebeu uma revelação e continua a se guiar por ela. Essa revelação tem alguns elementos. Então, aí eu vou caminhar para o final, e aí, como o pessoal não conseguiu entrar e tal, eu vou deixar disponibilizado, depois eu abro lá no grupo para as pessoas fazerem perguntas, mas a questão toda é o seguinte, e essa revelação que ele recebeu, esse evangelho, tem alguns pontos, pelo menos a princípio, que são principais, que são preponderantes. Primeiro, a questão do corpo, né? Paulo vai trabalhar muito isso porque Paulo é mais levítico, Jesus é mais deuteronômio. Paulo vai falar a ressurreição dos mortos, é o tema principal da teologia paulina. O corpo vai ressurgir, ele vai ser transformado, ele vai ser reinventado. Então, o corpo ele tem um lugar muito importante na teologia paulina e no pensamento paulino. E aí também para a gente pensar um pouco isso, qual é o lugar do corpo na nossa teologia, na nossa vida, né? A ressurreição para Paulo é a reinvenção do corpo, é a reeducação do corpo, é a forma de lidar com o corpo de uma maneira diferente. Isso é principal em Paulo, porque ele vai dialogar isso várias vezes em suas cartas com as pessoas, ele vai falar sobre isso, sobre os pecados, sobre toda a questão que é uma questão corporal. E aí também ele vai ensinar lá aqui em Gálatas que a maneira melhor de lidar com o corpo é fazendo com que esse corpo manifeste os frutos do Espírito lá no final. E é por meio do corpo isso. Aí ele vai insistir numa questão que a gente às vezes nega, né? Que é a questão da imanência, ou seja, do Deus que já está aqui no presente, no meio de nós. A nossa manifestação de frutos, de ideal de reino de Deus, ela tem que estar calcada na vida cotidiana, concreta, tangível, perceptível, né? No material. E, embora com valores outros, transcendentais, digamos, ela precisa estar calcada aqui, no material. E essa é uma questão do corpo, né? Como lidar com o corpo? O corpo é vida, o corpo é arte, o corpo é movimento, o corpo é balanço, o corpo é tudo isso. O outro tema é o livramento da ira de Deus. Paulo vai trabalhar isso melhor em Romanos, como eu disse, mas aqui ele já cita alguma coisa nesse sentido. A ira de Deus, uma espécie de juízo de Deus, e ele vai falar isso. É dia do juízo, juízo eterno, um julgamento, o tribunal, ele vai citar isso de uma maneira bem interessante. Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui. Esses barulhos aqui eu vou tirar. Então, é essa a questão. E o terceiro ponto que eu acabei de falar aqui, que é o chamado da justificação pela fé. Né? Paulo vai também insistir nessa temática da justificação pela fé, que é uma questão também da teologia de Lutero, que traz isso muito. Né? Lutero relê Paulo, é um grande leitor de Paulo, releitor de Paulo, e traz isso. Então, gente, vou ficar por aqui. Hoje foi bem pouco tempo. Vou ver se eu consigo carregar esse vídeo. E espero que a aula tenha dado alguma coisa. Né? E vocês me retornam lá no grupo, né? Lá no chat. E aí a gente vai se falando. Tá bom? Forte abraço então a vocês. Boa semana. Espero que vocês possam assistir e me dar o feedback. Valeu? Tudo de bom.